Recording is on. Então, é muito estranho que as pessoas agradeçam as bênçãos de Deus, né? Ai, nossa, graças a Deus consegui, graças a Deus aconteceu isso e aquilo, né? Quando tudo está favorável aos seus quereres, as pessoas conseguem agradecer. Mas ficam preocupados, estressados, medrosos, aflitos, ansiosos, quando os acontecimentos são desfavoráveis aos seus quereres. É um absurdo isso, mas diga-me, quem está concluindo que os acontecimentos são desfavoráveis à sua vida? Quem é que está concluindo? Quantas vezes você já ficou criticando, ficou estressado, preocupado? Quem que concluiu isso na sua vida? Quando absolutamente tudo nasce das vontades do puro amor onisciente de Deus. Afinal, nada acontece contra as vontades de Deus. Então, é tudo a favor de Deus. Tudo é vontade de Deus. Então, por que que você fica classificando como negativo, estressante, triste, sei lá o quê? Hã? Quem está concluindo que essas vontades de puro amor de Deus são ruins? Quem são que ficam lá estressadinho, entristecido? Reflita, quem não aceita e reage contra e fica revidando ao eterno amor de Deus? Quem é que faz isso? Hã? Você acha que é você, né? Não, acontece que você não pode ser você, porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, as vontades de Deus são exatamente as suas mesmas vontades, afinal, você é uno a Deus. Você é uma única célula, é absolutamente idêntico, você é um pedaço de Deus, então você não pode ir contra. Nunca você deveria estar contra as vontades de Deus. Então, por que que você fica assim? Então, quem que está concluindo isso? Quem que está fazendo isso? E a única conclusão correta que você pode chegar é o ego ante Deus. É o ego que está agindo dessa forma. É só que a grande maioria, 99,99% da população mundial não sabe disso. Ainda bem que esse grupinho sabe. É, que é o ego ante Deus. Os apegados não percebem, os apegados nenhum percebem que estão sendo enganados e atacados pelo ego ilusório, dualista, temporal, superficial. E a solução para esse impasse é um só: praticar, calar o ego e eliminar as suas dualidades individualistas, egoístas, mesquinhas. Só então essas dualidades desses quero ou não quero aí vão desaparecer. E agora só restará o você real, divino, idêntico a Deus. Então tem que eliminar esse ego, senão o você real, divino não vai se manifestar. E aí quando você elimina esse ego, só restará o você alma, absoluto, puro amor, pura sabedoria, pura prosperidade e uno a Deus. É, eu falei aqui, né, que... bom, daqui está sendo gravado. Então, ó, calar o ego é a única regra do jogo da vida. Isso daqui, essa vida aqui, ó, é um jogo, um verdadeiro jogo. Jogo como qualquer outro. E qual jogo? Todo jogo, futebol, sei lá o quê, beisebol, todo jogo tem regra. 100% dos jogos tem regra. E a sua vida, que é um jogo, tem regra também. Só que Deus fez essa regra tão simples, para qualquer um conseguir e ninguém ficar, não sabia dessa regra. E a única regra é cale o ego. Essa é a única regra para você ganhar é, eternamente o seu título de um ser sábio uno a Deus. Então, essa vitória sobre o ego ante Deus é uma vitória única, e única que vai te tornar integrante do reino de Deus.
e tem que praticar, só isso, praticar e fazer as suas práticas se tornar hábitos do seu dia a dia. Você tem que criar esse hábito. eh, Acontecendo alguma coisa, está indo contra as suas vontades, opa, espera aí, vou ficar aqui na minha, não vou reagir, não vou retrucar, não vou ficar criticando, não vou ficar. Silencie o ego, silencie as manifestações tóxicas do ego. Isso daqui tem que se tornar, você tem que praticar, praticar, praticar todos os dias, dia inteiro, para se tornar num hábito. Eh, Qual o hábito que você criou até hoje? Quantos anos você tem? Você tem 20, 30, 50, 70 anos, sei lá quanto. Você criou esse maldito hábito de ficar só criticando, julgando, achando tudo ruim. Quando esse hábito se fortaleceu, e quem fortaleceu foi o ego está extremamente forte, tá? Da mesma forma, você vai ter que praticar, 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 silenciar o ego, quietos, silêncio, não reaja com o mundo exterior, tudo é vontade de Deus, vai praticando, contemplação, vai praticando qualquer coisa dessa para se tornar hábito. Se não se tornar hábito, você não vai conseguir suplantar esse ego, você não vai conseguir dominar e eliminar esse ego. Então, lembre-se, as verdades de Deus são absolutas e imutáveis. O reino de Deus é absoluto e não admite dualidades ou negatividades. E o você, alma, tem as mesmas qualidades de Deus, absoluta e não admite duas dualidades. Por isso que você tem que eliminar o ego. Você elimina o ego, elimina a dualidade, as dualidades, automaticamente você entra no mundo absoluto, automaticamente. E aí a sua vida fica automaticamente divina, divina. Pura amor, pura sabedoria, pura paciência, tolerância, benevolência, pura prosperidade, pura paz, tudo. Absoluto, que nunca vai se mexer desse plano. É? Então, o amor nunca para de fluir, a felicidade nunca para de fluir e assim vai. E aí é felicidade eterna. Por isso que Buda disse: eh, não queiras nada desse mundo, porque só o ego quer coisa do mundo material. Você é o quê? Você é um ser espiritual idêntico a Deus. Então, o seu mundo é espiritual, você faz parte do Criador, e você faz parte do Criador e fica com egoísmo, ganância, procurando as coisas do mundo criado. Exatamente o oposto. Por isso que a vida não dá certo. Por isso que tem que calar esse ego. Quando você cala o ego, você para de procurar coisas no mundo material. E parar de procurar coisas no mundo material te faz entrar diretamente no mundo do Criador. É por isso que tem que praticar e fazer dessas práticas o seu hábito do dia a dia. Mas é, é fácil, é simples, sim, é só calar o ego. Mas requer determinação, coragem, fé absoluta, disciplina. Mas isso tudo é uma mera questão de praticar, que isso tudo, no começo pode ser árduo. Nossa, outra vez, nossa, eu tenho que ficar lá me focando, isso e aquilo, eu tenho que ficar lá tentando calar esse ego, isso aqui. No começo vai ser bem amargo, é, mas a hora que se tornar num hábito, meu, não existe coisa mais divina do que isso. Por quê? Você nunca mais vai ser afetado por nada. É pura paz, pura tranquilidade, pura prosperidade. É por isso que está escrito lá: conquiste o reino de Deus, o reino do amor puro, e serás eternamente feliz e tudo lhe será crescido. Tudo lhe será crescido. É, sabe por que que Deus fez dessa forma? Tudo lhe será crescido? É porque a única forma, como que você vai ganhar dinheiro? Como que você vai alimentar? Como você vai comprar uma casa, uma roupa?
Como você vai comprar hoje em dia, né, que hoje precisa de carro, isso e aquilo, como que você vai comprar tudo isso? Hã? Com ganância? Claro que não. Você cala o ego. O ego, você se torna no próprio Deus, no próprio Criador. Tá, se você é o Criador e uno ao Criador, o que acontece? Você é o dono do mundo criado. Por isso que existe essa prosperidade merecida. Você se torna no Criador, no dono do mundo, literalmente, né. Então, eh, tem caminhão que está escrito lá, eu não sei o que lá, mas eu sou filho do dono do mundo. Já vi uma frase dessa nos caminhões? Não, você não é filho do dono, você é o dono. Por isso que não acredite em frases populares, é tudo mentira. Você não é filho do dono, você é o próprio dono. É, então, o ego te separa e te isola de você mesmo, o que é um absurdo. Como que você consegue se isolar de você mesmo? Daí ser imperativo essa eliminação do ego, para eliminar essa sensação ilusória de separação de Deus. Você sente que você é alma? Não. Você sente que você é Deus? Não. Mas o que que é isso? Você não consegue separar de você, você não consegue se separar de Deus. Deus é onipresente. Como que você vai se esconder de Deus se Deus é onipresente e você tem Deus dentro de você? Não tem como separar. Então, é uma mera sensação ilusória de separação que o ego impõe na sua vida. É uma mera sensação ilusória de separação. Você não consegue separar de você. E depois, o ego causa essa mera sensação ilusória de separação, por quê? Porque o ego não existe, é uma mera sensação ilusória. O ego não existe. Só existe você e Deus, tá certo? Então é uma mera sensação ilusória. É? O ego não existe, então não existe essa separação efetiva. Então, mas essa cale o ego e descobrirás que a vida é uma eterna chuva de bênçãos de Deus. É uma eterna, não para, é eterno e eterna paz, eterna felicidade, eterna sabedoria, etc. É que realmente, e depois, que você realmente é uno ao Criador para a eternidade. Nada, isso é a, isso é a autorrealização como ser divino, é descobrir que você é uno e feito à imagem e semelhança de Deus. E jamais se esqueça, a gente já falou aqui, que o reino de Deus não está em nenhum lugar. O reino de Deus é o você alma manifesto. Cale o ego e você se torna, nessa alma que é o próprio paraíso, é o próprio reino de Deus. E não existe reino de Deus em algum lugar, não. Para com essa imaginação, eh, irreal, essa grande mentira. Eh, e depois, por que que a gente precisa se empenhar nas nossas práticas? Tem que se empenhar mesmo, sabe por quê? Porque se você não conseguir calar esse ego, você vai ter que renascer, você vai ter que reencarnar, reencarnar em sucessivas vezes até que você consiga neutralizar o ego. Isso significa o quê? Significa que você vai renascer, vai ser iludido novamente pelo ego e vai ter um monte de sofrimento desnecessário. Vai passar por toda essa tranqueira de vida dominada pelo ego. Claro, cada vez que você pratica, é, menos. Tudo se torna absolutamente propício para o seu fim de jornada, digamos assim, encalar o ego. Mas, eh,
Então, isso é normal. A reencarnação é normal, por quê? Porque o ego antideus ainda está ativo. E o ego antideus não pode entrar no reino de Deus, é claro. Ele é antideus. Como que o ego antideus vai entrar no reino de Deus? Claro que não. É por isso que vai ter que sim reencarnar para, obviamente, ir reduzindo esses quereres, enfraquecendo o ego até que ele não mais exista. É por isso que morreu, agora está com Deus, está na boa. Deixa de ser ignorante. É? Isso não existe. Vai estar, sim, preso a essa lei da causalidade, até que elimine esse ego, porque o ego literalmente não entra no reino de Deus, o antideus. A alma pura, sim. A alma pura manifesta, sim. Lembra, só Deus entra no reino de Deus. E o que é você, alma? É o próprio Deus, é um pedaço de Deus. Só Deus entra no reino de Deus, nada mais, nada menos. Tá certo? E depois, eh, ó, pare de ficar lutando contra o mundo exterior. Pare de ficar querendo controlar, pare de ficar querendo acumular o mundo exterior. Você deveria sim estar tentando lutar contra o ego, lutando contra essas dualidades, contra a ignorância que o ego impõe na vida das pessoas. Contra isso que deveria estar lutando, deveria estar acumulando virtudes como paciência, amor, compaixão, benevolência. Deveria estar acumulando isso e não matéria, com egoísmo, com ganância, com mesquinhez. Mas a grande maioria só quer acumular, lutar pelo exterior através do ego mental. Por isso que a vida vai ficar deteriorada, mentalmente e espiritualmente altamente deteriorada. E um dia, causa negativa, efeitos negativos, mesmo que hoje a pessoa seja rica, amanhã não vai ter absolutamente nada, vai ser uma ruína material também. Então, manter o ego, ficar alimentando o ego com as dualidades é uma tragédia mental, espiritual e material. É, vai esperando, é uma mera questão material, é uma questão de tempo. Então, é, vai praticando esse desapego e depois inverter a alma e priorizar o ego é o início de toda inversão de valores. E é o que está acontecendo. Esse mundo da maldade humana é uma verdadeira inversão de valores. Pessoas que deveriam estar ajudando o seu semelhante, não, estão destruindo o seu semelhante. E o pior, bilhões de vidas, né? Não é um punhadinho, não. Por isso, devemos insistir e persistir corajosamente e com total fé no amor onisciente e onipresente de Deus, para a gente conseguir é, é, esse intento de calar o ego. E depois, olha, presta atenção. Há vários anos, há décadas que a gente vem falando a mesma coisa. Renunciar ao ego, calar o ego, eliminar o ego, cancelar esse ego. E a gente está batendo nessa mesma tecla há muitos anos a gente está só falando a mesma coisa. Por que que a gente só fala essa mesma coisa entre a reunião, sai reunião, entra a nova reunião, sai toda vez a gente sempre está falando em eliminar esse ego, calar e silenciar esse ego. Por que que a gente está fazendo isso? Há anos, há décadas. Por quê? Porque é a última tecla que você vai ter que tocar harmonicamente.
não tem mais nada para fazer além de calar o ego. Estamos na última fase, no último teclado, no último degrau. Conseguiu passar por esse degrau, o mundo se abre ao infinito, a vida se abre ao infinito divino, né. Então, imagine assim, uma pirâmide gigante, a base é é é o mundo mineral, é o mundo animal, é o mundo vegetal, é o mundo animal de mamífero e vai indo, é o egoísta, e vai indo, estamos na última fase de nos livrarmos dessa pirâmide material. Passou pela última fase, no topo da pirâmide, o universo se abre, infinitamente, divinamente e eternamente. Estamos nessa última fase de nós nos livrarmos dessa pirâmide material, do mundo material. Tá certo? E se não conseguir, esse intento, não vai conseguir sair dessa pirâmide do mundo material. Mas a gente está insistindo nessa mesma tecla, porque daqui para frente não tem mais o que fazer, né, a não ser a gente conseguir realmente calar esse ego e nos tornarmos absolutamente livre dessa pirâmide que nos aprisiona aqui, para descobrirmos o mundo infinito, divino, absoluto da nossa alma e de Deus. Então, a gente não vai falar outra coisa a não ser isso, até que todo mundo aqui consiga, se livrar dessa pirâmide material que nos prende. Ainda bem que a gente está nessa última fase, última fase. E dessa última fase, o resto é só tranquilidade, um mar infinito de uma vida absolutamente divina. Então, faltou mais algumas coisas aqui, mas como deu o horário, vou terminar por aqui. Falou, pessoal, obrigado.